O novo presidente da Argentina está salvando seu país do colapso econômico. Após 2 anos de recessão, o produto interno bruto da Argentina agora está crescendo a 7,7% ao ano, melhor do que qualquer um jamais esperava. A hiperinflação está desaparecendo e o governo está registrando seu primeiro superávit fiscal em décadas. Esta é a primeira vez em, quase 100 anos que a Argentina retorna ao normal. Costumava ser uma das nações mais ricas do mundo e agora está no caminho para prosperar novamente. Vamos explorar as ações do presidente Milei para impulsionar a economia do seu país. A política de Milei se destaca devido às ações de seus antecessores. Pode-se argumentar que as políticas de Milei não são tão brilhantes, mas sim que os líderes anteriores da Argentina fizeram um trabalho tão ruim que o novo presidente só precisou reverter suas decisões. Então, vamos primeiro dar uma olhada na história argentina e tentar entender o que deu errado. Histórias como esta não são promovidas pelo algoritmo. Muitos ainda desconhecem a real situação na Argentina. Se você quer mais conteúdo relevante, clique no botão de curtir e inscreva-se agora. Isso ajuda a história a alcançar mais pessoas que ainda pensam que a Argentina está sem esperança. O país da Argentina é relativamente jovem, pois obteve sua independência da Espanha em 1816 e sua Constituição em 1853. Esta Constituição, fortemente inspirada pelos Estados Unidos da América, tornou a Argentina uma democracia representativa. Inicialmente, a Argentina era o lugar para estar. Entre 1890 e 1910, o produto interno bruto per capita da Argentina superou o de muitos países europeus, e até mesmo o dos Estados Unidos da América em alguns anos. Isso se deveu principalmente às exportações de carne e trigo da Argentina, devido à fértil região dos Pampas, no Nordeste. O país também era um dos principais locais de investimento estrangeiro, pois pessoas de todo o mundo queriam participar do rápido crescimento econômico da Argentina. A Argentina atraiu milhões de imigrantes europeus, principalmente da Espanha e Itália, que a escolheram em vez dos Estados Unidos da América. A população da Argentina aumentou de 500 mil, na época de sua fundação, para cerca de 5 milhões em 1900. E durante essas décadas de rápido crescimento, o país expandiu suas fronteiras geográficas para o oeste e para o sul. Mas, no século XX, tudo isso decaiu na cidade de rápido crescimento de Buenos Aires. As pessoas não tinham empregos suficientes porque a Argentina não tinha muita indústria. Quando a depressão global atingiu em 1929 o 25%, a demanda por produtos agrícolas argentinos diminuiu e as exportações caíram de 1,537 bilhões para 561 milhões de dólares, causando um enorme caos político. Em 1930, militares tomaram o poder em um golpe. Foi o início da infame década e o crescimento econômico da Argentina parou completamente. A corrupção governamental e políticas pró-latifundiários encerraram o rápido crescimento de décadas passadas. Depois da infame década, as coisas não melhoraram muito. Em 1943, mais um grupo de líderes militares assumiu o controle do país em um golpe de Estado. Um dos generais, Juan Perón, tornou-se presidente em 1946 e era incrivelmente popular. No entanto, sua política econômica não era tão boa. Ele assinou acordos anti-comércio para impulsionar as indústrias domésticas, mas como resultado, a Argentina perdeu o grande boom do comércio global após a Segunda Guerra Mundial. As indústrias argentinas não acompanharam o mundo por não precisarem inovar e competir internacionalmente. Ademais, o presidente utilizou grandes gastos públicos para custear programas sociais e redistribuir a riqueza. Ele também decidiu que o governo limitaria os preços para tentar melhorar o custo de vida. Isso o tornou muito popular rapidamente, mas as desvantagens logo surgiram. Perón financiou suas políticas através da impressão de dinheiro, uma estratégia conhecida como financiamento inflacionário. Entre 1948 e 1950, o peso perdeu cerca de 70% de seu valor, e a inflação atingiu o pico de 50%. Em 1955, Perón perdeu seu poder devido a um golpe militar. O partido de Perón foi banido pelos generais, e ele foi exilado.
Os 10 anos seguintes trouxeram caos absoluto ao país, com diferentes movimentos políticos e facções militares lutando entre si pelo poder. Em 1962, ocorreu outro golpe militar. Em 1966, o general Juan Carlos Ongana assumiu o poder através de um golpe de Estado conhecido como Revolução Argentina. Ele estabeleceu um regime autoritário que governou o país por 7 anos. Sua política econômica falhou e a população começou a se rebelar contra ele. Isso obrigou o exército a suspender a proibição sobre Perón e convocar novas eleições. Em 1973, Perón retornou do exílio e iniciou seu terceiro mandato presidencial. Mas o país já estava deteriorado demais para alcançar qualquer estabilidade. Mesmo entre os apoiadores de Perón, havia facções em conflito. Perón tentou reestruturar o país, mas morreu em 1974. Quando sua esposa, Isabel Perón, assumiu o poder, a economia começou a entrar em colapso. A crise global do petróleo do ano anterior já era um grande choque, e o governo decidiu combatê-la imprimindo dinheiro. Essa foi uma decisão terrível, pois levou à hiperinflação. No início de 1976, a inflação anual atingiu incríveis 600%. Para os líderes militares, isso motivou novamente um golpe militar. O seguinte governo militar, chamado de Processo de Reorganização Nacional, tornou-se uma das ditaduras mais infames na história do país. As forças do Estado e milícias fascistas caçaram até 30 mil esquerdistas opositores ao regime, no que foi chamado de Guerra Suja. Muitos grupos terroristas de esquerda atacavam as forças governamentais. O regime argentino perdia apoio devido ao contínuo declínio econômico do país. A dívida externa cresceu para 45 bilhões de dólares. Os salários reais perderam 36% do poder de compra e o desemprego atingiu 18%, o nível mais alto desde a Grande Depressão. Após uma guerra fracassada com a Grã-Bretanha sobre as Ilhas Malvinas, o exército perdeu seu apoio político e foi forçado a restaurar a democracia em 1983. O retorno à democracia parecia ótimo no papel, mas os próximos 40 anos trariam um colapso econômico total. Não podemos culpar o primeiro presidente democrático, Raúl Alfonso. Várias empresas públicas herdadas de governos anteriores operavam com déficits gigantescos. Ele poderia deixá-las falir, causando desemprego massivo e colapso econômico, ou apoiá-las com financiamento governamental. Ele escolheu a última opção, mas pagou um preço alto. A inflação chegou a centenas de porcentagens. Enquanto isso, as taxas de câmbio desabaram, pois a Argentina não conseguia competir internacionalmente. O presidente Alfonsín substituiu a moeda 2 vezes para desvalorizá-la, mas não teve sucesso. Os gastos anuais com juros de 5 bilhões de dólares eram impagáveis para o presidente Alfonsín. Quando ele perdeu sua linha de crédito do Fundo Monetário Internacional em 1988, as coisas pioraram ainda mais. A inflação alcançou 5.000% em 1989 e ocorreu uma ampla escassez de alimentos. Logo, tumultos começaram com pessoas saqueando supermercados em busca de comida. Após este desastre, Carlos Menem foi eleito presidente em 1989. Ele privatizou quase todas as empresas públicas, exceto alguns bancos. A Argentina também estava enfim se abrindo para o comércio global, mas era tarde demais. Os preços de 1975 a 1991 aumentaram 20 bilhões de vezes devido à hiperinflação, e os salários ajustados pelo poder de compra caíram drasticamente. Nos anos 90, a indústria argentina estava no mesmo patamar de 1940. Muitas empresas da Argentina não conseguiram competir internacionalmente, e o país teve um déficit comercial de 22 bilhões de dólares entre 1992 e 1999. O presidente Menem piorou ainda mais essa situação quando vinculou o peso ao dólar por lei. A ideia era que isso estabilizaria o peso e reduziria a inflação, mas logo depois levou à sobrevalorização da moeda. Isso significava que o peso estava supervalorizado. As exportações caíram e as empresas precisaram baixar seus preços, resultando em queda de salários, aumento do desemprego e uma recessão. Para recuperar a economia, Menem aumentou as dívidas da Argentina visando alívio imediato, deixando o ônus para a próxima administração.
Em 1999, Fernando de la Rúa foi eleito presidente. O dólar estava em alta na época, tornando o peso ainda mais supervalorizado e agravando a recessão. Contudo, o maior desafio para o governo de la Rúa foi a imensa dívida externa argentina, que superou 50% do produto interno bruto. Isso não é um problema para a maioria dos países, mas a taxa de juros sobre a nova dívida na Argentina subiu para 16%, devido à falta de confiança. De la Rúa foi forçado a buscar empréstimos mais baratos no Fundo Monetário Internacional, mas, para obtê-los, precisou reduzir os gastos do governo. Como resultado, o desemprego subiu para 20%. O público perdeu a confiança no governo, levando-os a retirar grandes quantias em dólares de suas contas bancárias. Em novembro de 2001, isso causou uma corrida bancária total. Os bancos estavam destinados a ficar sem dólares para dar ao público, então todos queriam ser os primeiros a converter suas economias. Para evitar o colapso total do banco, o presidente de la Rúa limitou os saques a 250 pesos semanais. Porém, a população argentina não aprovou isso. No fim de 2001, grandes tumultos irromperam em Buenos Aires e outras cidades importantes. O presidente de la Rúa declarou estado de sítio nacional, mas os tumultos não pararam até sua renúncia. Para agravar, a Argentina deu calote em Estados Unidos, $132 bilhões de dívida pública. Este foi o maior calote governamental da história mundial e marcou o início da Grande Depressão da Argentina. Isso também gerou instabilidade política, com o país tendo 5 presidentes em apenas 2 semanas. Em 2002, o novo presidente, Eduardo Duhalde, abandonou a conversibilidade peso-dólar. Isso estabilizaria a economia a longo prazo, mas os efeitos imediatos foram menos empolgantes. Os argentinos perderam 65% do valor de suas economias devido a uma grande desvalorização do peso. Além disso, a queda do peso causou uma inflação massiva, pois as importações se tornaram mais caras. A inflação acumulada durante a Grande Depressão da Argentina foi de cerca de 80%. Junto com a perda de poupanças, houve uma grande queda no padrão de vida. No final da depressão, em 2002, o desemprego estava em 21%. E 57,5% da população vivia abaixo da linha da pobreza. 300 mil pessoas deixaram a Argentina em busca de um futuro melhor em outro país. A situação melhorou quando Néstor Kirchner assumiu em 2003. Sob seu governo, o produto interno bruto da Argentina cresceu 8% ao ano e 11 milhões de pessoas foram tiradas da pobreza. Contudo, isso era insustentável. Kirchner cometeu os mesmos erros de seus antecessores. Com sua ideologia populista de esquerda, kirchnerismo, inspirada por Perón, este presidente defendeu o controle centralizado da economia. Ele nacionalizou empresas, controlou preços e implementou altos impostos de importação e exportação. Isso freou o crescimento econômico e a inovação com o passar do tempo. A impressão de dinheiro pelo governo também impulsionou a inflação para mais de 20%. Quando Cristina Fernandes, esposa de Kirchner, assumiu a presidência em 2007, a inflação piorou devido à impressão de dinheiro e ao endividamento do governo. O governo mentiu sobre os números oficiais da inflação, que poderiam ter chegado a 39,9% em 2014. Posteriormente, o ônus das finanças públicas precárias ficou evidente quando o país deu calote novamente em suas dívidas em 2014. Enquanto isso, o governo limitou o acesso do público ao dólar americano. Neste ambiente deteriorado, o político de centro-direita, Maurício Macri, assumiu a presidência de 2016 a 2019. Ele levantou as restrições de câmbio do dólar, levando a uma desvalorização do peso de 30%. Ele não conseguiu conter a impressão de dinheiro, e a inflação superou 40% em 2016. Quando o político de esquerda Alberto Fernandes assumiu em 2019, as coisas pioraram ainda mais. A inflação anual superou 50% em 2019 e 100% em 2023. Os bloqueios e a Covid impactaram gravemente a economia da Argentina, com o produto interno bruto retraindo 9,9% em 2020. Assim como outros países, a Argentina distribuiu grandes cheques de estímulo, resultando em inflação e aumento da dívida pública.
Essa dívida alcançou 102,8% do produto interno bruto no fim de 2020 e o governo logo entrou em default pela 20 anos. Os problemas com inflação e dívida governamental atingiram o público em geral, com um chocante 40,1% dos argentinos vivendo abaixo da linha da pobreza em 2023. Considerando esse contexto histórico, é fácil entender por que os argentinos desejariam um líder radical e um novo caminho. O último século foi extremamente deprimente para o país. O país caiu de 80% do produto interno bruto per capita da América em 1910 para apenas 30% agora. Uma coisa fica clara ao analisar o último século. O país teve uma política governamental terrível. Os líderes militares, focados em se manter no poder, não se importavam com a economia. Mais generais governaram a Argentina no século XX do que civis, e suas tomadas de poder inconstitucionais levaram a uma enorme instabilidade política. Isso, obviamente, tornou o país um lugar ruim para investir ou fazer negócios, porque faltava lei e ordem. Os políticos, porém, não eram melhores. Muitos líderes populistas, a partir de Perón, desejavam planejamento econômico centralizado e intervenção nos mercados. Eles subsidiaram coisas como comida e energia, limitaram os preços de mercado e executaram programas sociais custosos. Tudo isso foi financiado pela emissão de dívida pública via Banco Central. Uma figura chocante é que, nos últimos 123 anos, a Argentina teve uma dívida fiscal por 113 deles. Cada novo líder prometeu solucionar os problemas econômicos gerados pelo anterior. Mas eles usaram ferramentas de curto prazo, como impressão de dinheiro e dívida governamental. Isso levou a períodos de hiperinflação e 9 inadimplências governamentais no total. Como mostrado no gráfico de crescimento do produto interno bruto, isso também provocou grandes oscilações na economia da Argentina. A cada 2 a 4 anos, aproximadamente, o país passava de um crescimento próximo a 2 dígitos para recessões profundas. Esses ciclos extremos destruíram os negócios e oportunidades econômicas da Argentina. Enquanto isso, a Argentina não acompanhou o mundo em inovação e produtividade. Produtos agrícolas como soja, trigo, milho e carne ainda são a maior parte das exportações do país. Hoje, apenas 30% do produto interno bruto da Argentina vem do comércio internacional, comparado à média global de mais de 50%. Isso prova que o país falhou em subir na cadeia de valor. Como resultado, mais intervenção governamental significa menos crescimento econômico, inovação e produtividade. Como a regulação excessiva, a burocracia e o direcionamento de recursos pelo governo reduzem a eficiência econômica. Javier Milei, autor de cerca de uma dúzia de livros sobre a economia fracassada da Argentina, é quem melhor entende esses problemas. Ele fez inúmeras entrevistas e aparições na televisão. Ele acabou se candidatando à presidência em 2023 para solucionar exatamente esse problema. Ele competiu contra políticos tradicionais de esquerda e venceu surpreendentemente. Antes de mergulharmos neste mandato presidencial, vamos primeiro entender de onde Milei realmente vem. Javier Milei nasceu em 1970 em Buenos Aires, quando a Argentina já estava em profundo declínio. Milei teve uma infância difícil, sendo intimidado na escola. Seus colegas de classe o chamavam de louco ou El Loco por suas explosões agressivas. E isso não mudou, pois ele ainda é conhecido por ser muito apaixonado e, por vezes, irritadiço. Milei alegou posteriormente que sofreu abusos dos pais na infância, o que o levou a romper laços com eles por um período. Ele veio de uma família de classe média, com pai motorista de ônibus e mãe dona de casa. Mais tarde, com empregos melhores, conseguiram enviar Milei para uma escola católica particular. Em uma reviravolta inesperada, ele se tornou o vocalista da banda de rock Everest. Talvez isso tenha sido um sinal precoce de sua rebeldia e postura anti-establishment. Porém, durante os anos 80, Milei estava cada vez mais atento ao caos econômico na Argentina. Ele notou a hiperinflação massiva e a rápida queda nas taxas de câmbio do peso. Para entender o motivo, ele iniciou carreira em economia em 1989. Milei era excelente nisso. Ele obteve um diploma em economia, 2 mestrados e começou a lecionar em várias universidades.
Sua especialidade era na área de crescimento econômico, algo que claramente faltava na Argentina. Mais tarde, ele assumiria cargos em vários bancos e instituições financeiras, como especialista e consultor. Durante esse período, ele continuou se autoeducando, lendo inúmeros livros sobre teoria econômica, até se deparar com a Escola Austríaca de Economia. Isso moldou sua vida, pois baseou seu pensamento político e econômico nesta escola de pensamento. É um grupo de economistas que foi fundado no final do século XIX, e eles eram, e ainda são, muito contrários. Eles defendiam a mínima intervenção do governo, mercados livres e o fim do Banco Central. Milais ficou muito impressionado com essa teoria econômica e afirmou que tudo o que ensinei sobre estrutura de mercado e microeconomia nos últimos 20 anos está errado. Essa crença também levou Milais a se tornar um anarcocapitalista ou libertário radical, alguém que idealmente quer abolir o governo e ter uma sociedade baseada na liberdade e nos direitos individuais. E claro, corporações. Porém, ele não se voltaria de imediato para a política. O ponto de virada na carreira de Milais foi sua crescente presença na televisão nacional. Ele foi um dos maiores críticos da esquerda por anos, desde o início de 2010. Em 2018, ele foi o economista mais entrevistado na televisão argentina, com 235 aparições. O motivo de sua popularidade era a falta de filtro, pois ele frequentemente insultava seus rivais ou não dava nuance alguma. Ele chamou o Estado de câncer e disse que o Estado é o inimigo. Ele também afirmou que a inflação era um roubo contra a população, em um período de inflação descontrolada. Na televisão, ele chamou os burocratas do governo de ratos e parasitas, e disse que os políticos socialistas eram ignorantes ou malvados. Milei não apenas culpou a esquerda pelos problemas da Argentina, como também propôs uma solução: a adoção radical do livre mercado. Aparecendo frequentemente na televisão, Milei escreveu livros como O Caminho do Libertário e O Fim da Inflação, onde expôs suas visões sobre política e economia. No início, ele não era muito popular e seu movimento foi considerado marginal. Porém, sua popularidade aumentou durante a gestão de Roberto Fernandes. Em 2019, houve uma onda inflacionária massiva, piorando após a Covid, com os preços subindo 250% em 2023. Em meio à turbulência, Milei finalmente migrou para a interpolítica. Em 2021, ele concorreu nas eleições legislativas em Buenos Aires, na Argentina. Com seu partido, La Libertad Avanza, ele obteve 17% dos votos. Isso lhe garantiu uma cadeira na Câmara dos Deputados, semelhante à Câmara dos Representantes americana. O apoio a Milei veio principalmente de jovens eleitores masculinos de classes mais baixas. Com esse sucesso inicial, Milei se inscreveu para a eleição presidencial de 2023. No início, seu apoio era pequeno, como um estranho sem base estabelecida. Mas, com a piora da economia, os partidos tradicionais de esquerda e centro-direita perdiam apoio, dando a Milei 20% dos eleitores nas pesquisas. Durante um tenso segundo turno, Milei convenceu mais 10% dos eleitores, prejudicando o partido de centro-direita. No primeiro turno da eleição de 2023, em outubro, Milei ficou em segundo lugar, apenas atrás do partido de esquerda de Sérgio Massa. Mas a diferença era mínima, e as pessoas precisaram votar novamente para decidir entre Milei e Massa. No início, Massa parecia prestes a vencer, pois tinha uma pequena vantagem. Mas Milei fez o impossível, e em novembro de 2023, ele venceu com uma sólida margem de 10 pontos percentuais, com 56% dos votos. Ele atraiu eleitores jovens e criticou o establishment na Argentina com sua ideologia de esquerda. Ele também recebeu apoio de outros partidos, o que ajudou muito. Mas o mais importante, Milei apresentou um plano para resgatar a Argentina da crise atual. Suas sugestões de política se resumem a duas coisas: menos governo e mais liberdade. Embora ele não seja o primeiro libertário na política argentina, ele é de longe o mais radical. Ele afirmou que o Estado é o maior inimigo da sociedade e uma organização criminosa que sobrevive de roubo. Em seu mundo ideal, o governo deveria ser um chamado Estado guarda noturno. Suas únicas funções deveriam ser proteger os direitos individuais, defender a nação, combater o crime e manter relações internacionais.
Todas as outras funções governamentais, como educação, saúde ou bem-estar social, deveriam ser privatizadas ou abolidas de acordo com essa ideologia. Isso faz parte da política de podar todos os ramos não essenciais do governo, como uma motosserra. Millet promoveu isso trazendo uma motosserra para seus comícios, o que parecia bastante louco. O mais importante é que diminuir o tamanho do governo permitiria à Argentina reduzir seus gastos públicos. Os antecessores de Millet gastavam cerca de 40% do produto interno bruto anual através do governo, com grande parte destinada a programas de bem-estar social e subsídios, como para a energia. Ao realizar esses cortes, Malay pretende reduzir para 25%. No entanto, essa estratégia pode ser arriscada. Por um lado, permite à Argentina reduzir impostos e eliminar a raiz da inflação, o que leva ao crescimento econômico e prosperidade. Além disso, a maioria concorda que o livre mercado é mais eficiente que o governo, e menos interferência estatal dá mais espaço às empresas. Contudo, menos apoio governamental pode prejudicar as classes baixa e média, conforme o governo reduz programas sociais e subsídios. Prejudica também os servidores públicos, que podem ser demitidos ou ter salários reduzidos. A redução dos gastos do governo integra o plano de terapia de choque de Malay. Causa perturbação a curto prazo, mas no pensamento de Malay, leva a mais bem-estar a longo prazo. Afinal, se as empresas prosperarem, haverá melhores empregos e mais prosperidade. Enquanto isso, Malay também quer abolir o Banco Central argentino, dizendo que o Banco Central é uma fraude. Para ser justo, ele não é o único a criticar o Banco Central argentino. Por estar intimamente ligado ao governo argentino, facilitou a impressão de dinheiro, causando a hiperinflação que arruinou o país. Mas a maioria dos economistas acredita que é melhor ter um banco central independente do que não ter banco central algum. Segundo a teoria econômica moderna, os bancos centrais são essenciais para estabilizar a economia. Isso é feito através de um monopólio na impressão de dinheiro e nas taxas de juros. Uma forma simples de ver isso é que o Banco Central cria dinheiro do nada e define as taxas de juros a serem pagas sobre ele. Quando a economia está ruim, o Banco Central imprime muito dinheiro a juros baixos. E quando a economia vai bem, o Banco Central faz o oposto. Mas Milei rejeita totalmente essas ideias, afirmando que o Banco Central distorce o mercado, prejudica o crescimento econômico e causa altas e baixas. Ele também acredita que os bancos centrais incentivam altos gastos governamentais, pois há um suprimento praticamente infinito de dinheiro vindo deles. Os bancos centrais tributam indiretamente o público ao imprimir dinheiro, pois isso gera inflação, que corrói o poder de compra. Embora abolir o Banco Central seja bastante radical, nem é a ideia mais radical de Millet. Ele também defende a dolarização da economia argentina. Ele quer aceitar o dólar e outras moedas globais como moeda legal. Isso difere do plano de atrelar o peso ao dólar, algo já tentado antes e que fracassou, segundo a maioria dos economistas. Millet afirmou que será permitido às moedas competirem entre si. Ele também acrescentou que, em algum momento, haverá tantos dólares na economia que talvez nesse dia possamos fechar o Banco Central. E nesse dia, se eu ainda estiver no governo, não duvido que o fecharei. Isso porque o Banco Central só controla o peso e não tem poder em uma economia dominada pelo dólar. A Argentina não seria o primeiro país latino-americano a adotar o dólar americano, já que Equador, El Salvador e Panamá fizeram o mesmo. Geralmente, o dólar americano tornou esses países mais estáveis. Algumas pessoas são contra essa ideia, no entanto, porque tira a soberania que a Argentina tem sobre sua política econômica. O dólar americano é feito nos Estados Unidos da América e a Argentina não tem voz sobre seu fornecimento. Isso significa que o governo ou o Banco Central não podem apoiar a economia durante uma crise, embora Malay não acredite que isso seja necessário. Apesar de ser um economista, o presidente argentino tem visões políticas bastante controversas. Ele é muito crítico em relação à esquerda, o que faz com que muitos o rotulem como um político de extrema-direita. Malay acredita que pessoas de esquerda são terríveis e que o socialismo é um sistema assassino que gera miséria. Falar assim do comunismo é comum, mas do socialismo é bem radical. Millet, assim como outros movimentos de direita, afirmou que a mudança climática é uma mentira socialista e que a ideologia de gênero é marxismo cultural.
Essas coisas atraíram muitas críticas da mídia e dos oponentes de Millet, já que ele foi chamado de El Loco ou o Louco. Mas o ódio de Millet pelo governo e pela elite de esquerda era incrivelmente popular na Argentina. Afinal, imagine só como é viver em um país que está em declínio por décadas e décadas sem fim. Na Argentina, muitos cidadãos de classe baixa e média não se importam com o que a mídia ou políticos de esquerda dizem. Um ano após o início da presidência de Millet, é possível avaliar seu desempenho. A população deseja mudanças. Politicamente, há visões muito diferentes sobre suas ações. O presidente da Argentina tem muitas semelhanças com o novo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, inclusive em questões além da economia. Ele se retirou da Organização Mundial da Saúde, quer combater a imigração ilegal e deseja reforçar a aplicação da lei. Ele também aboliu vários ministérios, incluindo o Ministério das Mulheres, Gênero e Diversidade. Ele também lançou uma guerra contra o wokeísmo, que ele afirma ser um câncer que deve ser extirpado. As políticas de Milei o tornam controverso e divisivo, sendo amado por uns e odiado por outros na sociedade. Mas a taxa de aprovação de Milei está indo bem. No marco de um ano de seu mandato, sua taxa de aprovação era maior que a dos 2 presidentes anteriores. O motivo tem a ver com a economia. Desafiando a maioria das expectativas, a Argentina está fazendo um progresso incrível na frente econômica, apesar de cortar os gastos do governo. Corrigir a economia foi o principal ponto de venda de Milei, e ele cumpriu. Milei disse que já estamos entregando um governo maravilhoso. Na verdade, é o melhor governo da história da Argentina. Cabe a você acreditar ou não, mas os números econômicos não mentem. A Argentina saiu da recessão de 2 anos, iniciada em 2023, e o futuro é brilhante para a Argentina. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico prevê um crescimento do Produto Interno Bruto de 5,2% em 2025 e de 4,3% em 2026. Essa recuperação econômica foi muito mais rápida do que o esperado. E o mais importante, isso aconteceu enquanto Milei cortou o orçamento do governo em cerca de 31%. Isso é mais de 10% do Produto Interno Bruto. Algo que nunca foi feito antes na história argentina. Como resultado, o país registrou seu primeiro superávit fiscal em 14 anos, podendo agora começar a pagar parte de suas dívidas e se tornar mais financeiramente responsável. É uma enorme diferença comparada à administração anterior, que teve um déficit de 4,4% do Produto Interno Bruto em 2023. Economistas estão surpresos, pois, segundo a teoria econômica moderna, o governo deve aumentar gastos para sair da recessão. Um corte abrupto nos gastos pode prejudicar a economia e agravar a recessão. Mas a terapia de choque funcionou em grande parte, pois o setor privado se expandiu tão rápido que compensou a redução nos gastos do governo. Enquanto isso, a aprovação de Milei permanece alta, sendo uma das maiores do mundo. Em entrevista ao Financial Times, Milei afirmou: "Tenho uma taxa de aprovação de 50% após realizar o maior programa de austeridade da nossa história. É um milagre, não é? Além disso, a inflação caiu muito." Quando Milei assumiu o cargo, havia hiperinflação, com a taxa anual ultrapassando 200%. Agora, a inflação está no menor nível em 5 anos, porque Milei parou de imprimir dinheiro. No entanto, nem todos gostam do que ele fez até agora. No começo de seu mandato, Milei extinguiu 13 agências governamentais e 30 mil servidores federais foram demitidos, cerca de 10% do funcionalismo público federal. Milei afirmou que demitiu mais 50 mil funcionários. O governo não renova mais contratos, resultando em um aumento inicial de 1% na taxa de desemprego. Os servidores públicos remanescentes tiveram seus salários corroídos pela inflação e congelamento salarial. Milei acredita que reduzir gastos governamentais e impostos poderia estimular o crescimento econômico, permitindo que o setor privado em expansão contrate os demitidos. Contudo, muitos têm dificuldade em se adaptar a isso. Na Argentina, os pobres também foram duramente atingidos. O maior ponto de crítica contra o governo de Milei foi o corte de subsídios e a redução do financiamento para serviços sociais. A taxa de pobreza já era terrível quando ele assumiu o cargo, em 42%. No primeiro semestre de 2024, o número subiu para 53%, levando 3,4 milhões de pessoas à pobreza.
Especialistas e jornalistas criticaram o presidente argentino, alegando que ele está traindo os pobres. Por um tempo, também houve protestos violentos em Buenos Aires contra as decisões econômicas do governo, mas isso já está se acalmando. No segundo semestre de 2024, a taxa de pobreza caiu para 37%, segundo estimativas privadas. Isso é menor do que quando Malay assumiu o cargo, indicando que mais de 7 milhões de pessoas saíram da pobreza em 6 meses. Existem algumas razões para isso. Mais importante, a inflação desacelerou e o poder de compra se estabilizou. O setor privado também está crescendo na gestão de Malay, permitindo que as pessoas trabalhem para superar a pobreza. No discurso de Ano Novo, o presidente afirmou que seu governo está fornecendo apoio social de forma muito mais eficiente. Havia muito desperdício governamental nas gestões anteriores, e reduzir gastos nem sempre significa menos apoio aos mais pobres. A agenda econômica de Malay visava não apenas cortar gastos do governo, mas também aumentar a liberdade econômica ao reduzir a burocracia. O presidente disse que sua administração havia cortado mais de 900 regulamentos, ou cerca de 3 por dia. No mercado de aluguel, isso tem sido bem sucedido. O governo parou de se envolver e, como resultado, o aluguel caiu 40% em termos reais. E a oferta de imóveis para alugar em Buenos Aires aumentou em incríveis 300%. Este é um exemplo de como menos regulação governamental pode gerar mais prosperidade econômica. Quanto à tributação, outro aspecto da liberdade econômica, a Malásia está progredindo menos. Apesar da redução nos impostos de exportação, houve um leve aumento nos impostos de renda. O presidente quer ser fiscalmente responsável, e é difícil cortar impostos enquanto se sai de um déficit governamental. Mas Milei prometeu começar a cortar impostos este ano, o que ajudaria os consumidores e o setor privado. Ele almeja reformar o sistema tributário para simplificá-lo significativamente. Ele deseja apenas 6 tipos de impostos, eliminando 90% dos impostos atuais. Isso facilitaria muito os negócios na Argentina, removendo mais uma camada burocrática. Apesar dessas ideias serem bem radicais, Milei ainda não as cumpriu completamente. Por exemplo, ele não aboliu o Banco Central nem dolarizou a economia. Isso desestabilizaria demais a economia, fazendo Milei perder apoio e provavelmente ser deposto. Cortar os gastos do governo já foi um grande passo que causou dor e dificuldades. Apesar disso, alguns anarcocapitalistas se decepcionaram com Milei por não ter sido all-in desde o início no cargo. O presidente respondeu que somos todos libertários liberais, não tolos liberais, mas não abandonou seus planos. Muito ainda vai mudar nos próximos anos. As políticas do presidente poderiam levar a mais sucesso econômico, mas também podem desmoronar à medida que se tornam mais extremas. Segundo o próprio Millet, a diferença entre um louco e um gênio é o sucesso. Este homem pode entrar para os livros de história como El Loco ou como o homem que salvou a Argentina de sua longa decadência.